Shalom, graça e paz. Tem aqui uma palavra de Deus para a tua vida, neste dia, neste momento. Louvado seja Deus. Quero trazer aqui algumas lições, né? Temos que aprendermos com a palavra de Deus. E eu quero aqui hoje, na palavra de Deus, onde eu vou abrir aqui em 2 a Samuel, capítulo número 12. Nós aprendemos com o rei Davi, né? E interessante que em 2 Samuel, capítulo número 12, nós vamos aqui aprender, né, com a queda e o perdão, né, do pecado do rei Davi vai nos ajudar também na nossa vida. Para mim não ler tudo, mas aqui no 2 Samuel, capítulo 12, vai falar o quê? O Senhor enviou a Natã a Davi, que era o profeta, e ele disse, chegando Natã a Davi, disse, havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha um rico ovelha, gado, em grande número, e muitas ele tinha, né? Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, né? Que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços. Ele a tinha como filho, né? E aí ele vai continuar a história. E vindo um viajante, né, o homem rico não quis tomar uma das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. No versículo 5 diz assim, então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E ele disse, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, Deite a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Então, louvado seja Deus. Aqui uma história interessante, né, que nós estamos acompanhando o seu pecado e o arrependimento, e nos ajuda a entender o que é a santidade e a bondade de Deus em lidar com as nossas falhas. Quando nós enfrentamos o pecado, nós precisamos navegar entre 2 questões, não bíblica, uma delas, e pensar que nosso pecado não tem perdão. A outra é acreditar que podemos violar os mandamentos de Deus sem experimentar a repercussão que elas podem ser dolorosas. A queda, irmão, do rei Davi, em 2 Samuel 11, é um dos relatos mais tristes de toda a Bíblia. No entanto, também tem grande valor, já que nos dá esperança sobre a grandeza da graça perdoadora de Deus. Enquanto também nos alerta sobre o que é as consequências do pecado, mesmo quando já houve, né, arrependimento e perdão. No texto, Davi está em seu auge, né? Ou seja, seu trono está estabelecido, seus inimigos foram vencidos,
e os preparos para construir o templo de Jerusalém já estão sendo feitos. Então, de repente, ele cai em um pecado hediondo, né? Quando se deita com a esposa de outro homem. E então ele precisa que ocorra aqui um assassinato para que o seu erro seja encoberto. E o Senhor manda o profeta Natã para confrontá-lo. E Davi se arrepende do seu pecado. E Deus perdoa, mas Davi ainda sofre as consequências do pecado. E o que nós podemos aprender com a queda e o perdão do pecado de Davi? Primeiro que eu aprendo aqui que a graça maravilhosa de Deus para com aqueles que se arrependem. Que quando Davi ele é confrontado por Natã, ele confessa: pequei contra o Senhor. Então o profeta declara: sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. O perdão de Deus a Davi inclui o perdão temporal, que Deus coloca, né, de lado o requerimento da lei de que assassinos e adúlteros sejam condenados à morte, que estava em Levítico, né, na antiga lei. Levítico 20, versículo 10, Levítico 24, 17. Então a vida de Davi ela é poupada e seu trono não é retirado. E ele recebe também o perdão espiritual. Deus reconcilia Davi consigo mesmo. Davi ele escreve mais tarde: como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, que está no Salmo de número 32, o verso 1 e 2. Paulo depois, ele usa o exemplo do perdão de Deus a Davi para mostrar que os seus caminhos de salvação sempre foram para os que não merecem, que é pela graça através da fé. Romanos 4, né, estabelece isso. Mesmo que nós entristeçamos ao ver o pecado de Davi, nós podemos nos alegrar porque essa história ela é registrada na Bíblia. Que esperança maravilhosa, né? A graça de Deus oferece a pecadores como nós, especialmente quando sabemos que quão vergonhosos são os nossos pecados. Deus ele justifica o ímpio, né? Romanos 4, versículo número 5. Ele salva, né? É o sexualmente imoral, o assassino que se arrepende. Então, incluindo abusadores, aqueles que se envolvem, né, com o aborto, Deus convida os pecadores a correr para Ele, para encontrar compaixão, né, e perdão abundante, como diz Isaías 55. Se eu ler aqui para vocês, Isaías 55, está escrito esta palavra, e você vai ver como Deus ele é maravilhoso, né? E eu fico hoje analisando pessoas que quando vê o irmão que caiu, pecou, vira o rosto, não fala mais, como se a pessoa fosse, né, um leproso, que fizesse uma coisa. Se Deus, querido, o Todo-Poderoso Deus, soberano, santo, bendito, Ele é um Deus que perdoa, por que você, né, faz isso com o teu irmão? Né? Por que você faz isso, né, com o teu próximo? Por causa de um erro dele. E a Bíblia é bem clara, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como se você não fizesse nada de errado, que você não pode cair. Então, você percebe que Isaías 55, no verso 6 e o 7, ele vai dizer assim, ó: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Olha só, o pecado, irmão, o pecado perdoado ainda tem o quê? Consequência. Nós lemos no texto que houve consequência. Enquanto nós alegramos, né, com o perdão restaurador na história de Davi, mas nós precisamos nos atentar às consequências dolorosas do seu pecado. Nós sabemos que o que acontece, né, tem duas razões. Lembrar que Deus é um Deus santo, né, segundo Samuel 12, no verso 14 está escrito isso, e ensinar às gerações futuras de que o pecado tem consequência, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, Romanos 15, 4. Então a palavra de Deus, através de Natã, nos mostra isso.
vai dizer, de agora em diante, ele disse, a espada não se apartará da sua família, né? No verso 10, quando ele falou isso. Então a paz e a estabilidade que Davi passou a vida estabelecendo, elas são destruídas com seu reino sendo dividido por duas guerras civis. Outra coisa, e da sua própria família farei surgir o seu castigo. Olha só a palavra que a palavra de Deus. Então foi o pecado sexual e a violência do assassinato em que Davi secretamente se envolveu são praticados abertamente por seus filhos, né, Amon e Absalão. O seu filho morrerá, né, segundo Samuel, está no versículo 14. O bebê concebido pelo pecado de Davi, ele morre 7 dias depois do seu nascimento. Então, muitos cristãos têm vivido sem levar o perdão a sério. O exemplo, irmão, de Davi nos lembra que Deus perdoa os pecados com grande graça e através de um preço muito alto. Tanto o amor deve nos motivar a fugir do pecado e perseguir a retidão, né? É como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo número 2. 1 Timóteo 2, deixa eu ler aqui para você. 1 Timóteo 2, e você 1 Timóteo 2, versículo 22, ele fala a respeito disso, né? Que nós devemos fazer isso. Outra coisa, precisamos de um rei melhor, né? Então você percebe, precisamos de um rei melhor. E esse é um tema central, né, de 1 Samuel. Ainda que Davi tenha superado aqueles que vieram, né, que antes e depois dele, como líder em Israel, ele ainda fica, né, aquém do que o povo de Deus precisava. Então, Jesus, querido, que é o filho de Davi, que a Bíblia chama, né? Jesus, o filho de Davi, louvado seja Deus. Jesus, o filho de Davi, ele é o líder que nunca falhou quando foi testado. Ele não teve, né, nenhum pecado que precisasse ser encoberto. E como eu disse em 1 Timóteo 2, versículo 22, 1 Timóteo 2, 22, vai falar a respeito dessa... E seguindo aqui, ele nunca, Jesus como rei, ele nunca abusou Jesus como rei nunca abusou, né, do seu poder. Os filhos de Israel estavam a salvo com ele, né? E além disso, ele foi por conta do plano de Deus de colocar Jesus como propiciação nos nossos pecados. 1000 anos depois, né, que foi possível, né, haver perdão para os nossos pecados dos santos, né, do Antigo Testamento, como Davi, né, que está descrito no livro de Romanos 23, 25, 26, e como para todos nós, né, que falhamos em viver uma vida, né, que agrada a Deus, como diz Romanos 3, 23, 24, né, que todos pecaram e destituídos, né, nós estamos da glória de Deus. Então, a palavra de Deus, querido, tem um balanceamento perfeito. Enquanto a graça de Deus ela encoraja pecadores a se voltarem para Ele, né, para receber perdão, a sua correção também deve nos lembrar de levar o pecado a sério, né? E o exemplo de Davi nos lembra que o pecado perdoado ainda tem consequência, né? Mas isso não significa que não recebemos perdão. Então, que você venha contemplar a bondade, a santidade de Deus, né, quando lê a história de Davi, e não duvide do grande amor do Pai, né, em nos perdoar, e não o teste, né, se envolvendo em pecado, pensando que poderá se arrepender depois. Muitos outros pecados, como outros pecadores, como Saul e muitos dos reis que vieram depois de Davi, foram duros, né, em sua rebeldia e acabaram não se arrependendo, né? Então não use o pretexto do pecado, o pretexto do perdão, né, para racionalizar seus erros. O pecado nunca vale a pena, amém? Então que você venha fazer uma reflexão, né, sobre a sua vida, a sua caminhada com Deus, né, e permanecer firme, né? Se arrependa, peça perdão a Deus e volte-se para o Senhor, que é longânimo em perdoar. Amém? Deus te abençoe, fica com esta palavra, em nome de Jesus.